Então nós vamos voltar para Filipenses 2, do 5 ao 11. Eu vou ler nesse primeiro momento, como já fizemos a leitura ao longo do culto, eu quero ler apenas o versículo 5 de Filipenses 2, que diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar? Bom Deus, mais uma vez nós expressamos nossa gratidão ao Senhor. Quão bom é poder nos reunir para prestar um culto que só a Ti é devido. E nós Te louvamos porque fizemos isso nessa noite. Cantamos, oramos, contribuímos, participamos da ceia do Senhor. Enfim, estamos alegres. Agora queremos ouvir a Tua voz através da pregação da Tua palavra. Nela nós encontramos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ela mesma atesta isso. E nós queremos entendê-la. Então fala conosco. Usa o Teu servo como instrumento em Tuas mãos e fala, Senhor, nosso coração. Pedimos estas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos falar sobre servir como Cristo Jesus. Você sabe servir? A forma como você serve é semelhante a que Jesus serviu? Então eu queria pensar com os irmãos sobre esse tema, servir como Jesus, a partir de Filipenses 2, do 5 ao 11. Queridos irmãos, renunciar às conquistas que temos ao longo de uma vida é muito difícil para a maioria das pessoas. O ser humano tem muita dificuldade em fazer de suas conquistas seu bem maior. Se apegam tanto às coisas desta vida, aquilo que elas conquistaram, que quando exigido delas, que abandone essa confiança tola, elas têm muita dificuldade de fazer. As pessoas têm essa dificuldade. E para aqueles que já nasceram numa situação favorável, as coisas se tornam mais difíceis ainda, quando essas pessoas são chamadas a abandonar, a deixar essa confiança tola. Todos devem se lembrar, por exemplo, de um jovem rico que chegou até Jesus, perguntando ao Senhor o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus troca algumas palavras com aquele homem e, por fim, diz àquele homem para que ele desse sua riqueza aos pobres e assim pudesse seguir a Cristo. Mas o texto diz que aquele homem retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha que coisa! Ele queria servir a Cristo, ele queria alcançar a vida eterna, mas quando colocado em dúvida, em xeque, quando colocado numa situação que ele precisaria abrir mão de algo que ele achava muito precioso, ele não fez, porque ele estava apegado àquilo que ele conquistou ao longo da sua vida. Isso você pode conferir em Mateus 19, 26. Por isso Jesus disse que aquele que se apega às riquezas deste mundo não entrará no reino dos céus. Naquele mesmo contexto, Mateus 19, 23. Mas o texto que nós acabamos de ler, que será estudado nesta noite, nos apresenta um exemplo a ser seguido de alguém que, tendo não riquezas desta vida, renunciou tudo para servir ao homem caído, à humanidade caída em pecado. Essa pessoa se chama Jesus. Não apenas isso, o exemplo de Jesus é um desafio para que aqueles que andam com Ele, aqueles que o têm como Salvador, façam o mesmo. É necessário que a gente entenda isso. Paulo começa dizendo que precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai falar o resultado desse sentimento de Jesus. Ele renunciou. Como disse alguém, o melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus, seguir seus passos e imitar o seu exemplo. Queridos irmãos, Jesus morreu para salvar o pecador,
para tirar o homem do lamaçal do pecado. Coisa que nenhum de nós, mesmo tendo Cristo como Salvador, nenhum pode fazer, mas pode imitá-lo, pode seguir os seus passos em sua atitude de servo. Nós também podemos imitá-lo, sendo servos dele, à medida que nós nos dispomos a fazer a vontade dele. Ele é o exemplo que Paulo pega nesta passagem, neste texto bíblico, para mostrar como você e eu, na condição de cristão, devemos pensar e agir ao lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente as pessoas crentes, a igreja de Cristo. Jesus é o modelo, é o exemplo. Ele é aquele que devemos nos espelhar e fazer, seguir os seus passos. Como isso é possível, pastor? Como eu posso seguir os passos de Jesus? Primeiro, você precisa ser alguém humilde como Jesus foi. Em Filipenses 2, verso 6, depois verso 8, nós temos essa atitude de Jesus. Alguém humilde. E se nós queremos seguir os seus passos, seguir nas suas pisadas, se queremos servir como ele serviu, se queremos agir como ele agiu, pensar como ele pensou, nós precisamos ser pessoas humildes. É a primeira coisa que nós precisamos para seguir os passos de Jesus e assim servi-lo, servir como ele serviu. Verso 6 de Filipenses 2 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não, ele não se deixou levar por isso. Versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós temos aqui uma postura humilde, daquele que é o Criador, daquele que desceu da sua glória, daquele que se encarnou, daquele de quem Paulo disse que desceu às regiões inferiores da terra para nos servir. E é a ele que nós temos que mirar. É ele que nós temos que é nele que temos que nos espelhar. Jesus sempre foi, é e sempre será o Deus eterno. O texto bíblico atesta isso. João 1, João 17,5 diz que ele sempre foi Deus. Colossenses diz que ele é Deus. Hebreus diz que ele é Deus e será para sempre. Apocalipse 5,12, parte B. Apocalipse 5,13, parte B. Não houve tempo em que Jesus não fosse o Deus Todo-Poderoso. Contudo, motivado pela glória do Pai e disposto a morrer pelos pecadores, Jesus, em sua encarnação, assumiu a atitude de servo. Isso é humildade. Olha o versículo 7 de Filipenses 2. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Foi isso que ele fez. O autor da carta aos Hebreus afirma que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele se submeteu a isso, sem se importar com a vergonha. Isso é um ato de humildade. Se queremos servir como ele serviu, precisamos seguir as suas pisadas. E uma das pisadas que ele deixou para nós seguirmos é o seu ato humilde, é a sua postura humilde. A tendência humana, a minha, a sua tendência, é desejar ser servida, mesmo não sendo nada. Nós temos aí pessoas que querem igrejas para servi-las. Quando não encontram, vão atrás de outra, até encontrar. Não sei se vão encontrar. Talvez por alguns dias, depois vão se frustrar. A nossa tendência é essa, irmãos. Cristo, pelo contrário, tornou-se servo. Mesmo sendo aquele a quem todos devem servir. Ele mesmo assumiu isso, lavando os pés dos discípulos. E quando ele termina de lavar os pés aos discípulos, olha o que é que ele diz. Se eu, sendo Senhor e Mestre,
lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então ele nos chama, nos convida a mirar o seu exemplo, seguir o seu modelo. Paulo testemunha dizendo que Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo. Como já lemos aí no versículo 7 de Filipenses capítulo 2. O que significa, pastor? Significa que mesmo sendo quem era, isto é, Deus eterno, porque o texto diz que ele subsistindo em forma de Deus. Então, mesmo sendo quem ele é, Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele não se colocou neste lugar para se mostrar, mas ele desceu e ele assumiu um lugar que muitos não querem, o lugar de servo. E é interessante, as nossas Bíblias aparece a tradução da palavra grega como servo, mas a melhor tradução seria escravo. E quando a gente pensa em escravo, a conotação é outra. É de alguém que se sujeita a uma situação que todos os seus direitos são praticamente eliminados. E Jesus se submeteu a isso para nos servir. Olha que servo. Isso significa que Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus, antes abriu mão dela por amor aos homens, disse Hernandes Dias Lopes. Esse é o Jesus humilde. E se nós queremos servir como Jesus, precisamos seguir nas suas pisadas. Ao se tornar servo, irmãos, Jesus entrou em nossa realidade, ao ser reconhecido em figura humana. Olha que beleza. Versículo 7, parte final, parte B, diz e que ele foi reconhecido em figura humana. Ele desceu aos antros da terra, como vamos citar logo mais. E o desfecho de sua humildade, do seu ato humilde, foi sua disposição de experimentar a morte e morte de cruz. Porque no versículo 8, Paulo vai dizer que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso implica em um ato de humildade, em uma postura de um ser humilde. Um ser que é o que é e que ninguém é comparado a ele, mas que deixa isso de lado e assume o lugar de servo para servir, a ponto de ir à cruz. Alguém semelhante a Jesus? Não há. Alguém digno de nós imitarmos no ato de ser humilde? Não há. Então, se nós queremos servir como Jesus, nós precisamos seguir nas pisadas dele. O homem geralmente até se dispõe a servir desde que não lhe custe muito. Não é verdade? Tem famílias assim, tem crentes individuais assim. Quero servir, mas que o preço não seja tão alto. Quando o preço é exigido, logo muitos abandonam a intenção de servir de alguma forma. Mas Jesus não. Ele desceu às profundezas da humilhação quando suportou a morte e morte de cruz. Porque é exatamente o que Paulo está dizendo no versículo 8 de Filipenses 2. Que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, desceu às profundezas da humilhação quando suportou a morte e morte de cruz. Por isso, o apóstolo Paulo abre o assunto, chamando a atenção dos filipenses para imitar Jesus em seu pensar e agir. Quer servir como Jesus? Siga as pisadas que ele deixou. E uma delas é a humildade. A pergunta que eu faço a mim e a você é: nós estamos dispostos a imitá-lo? Ou será que a nossa disposição não é lá essas coisas? Irmãos, o Evangelho é o Evangelho da cruz. O Evangelho é o Evangelho do abrir mão, do doar-se, do dar-se, do sofrer, do participar. Há uma estimativa de que 2/5, portanto, 40% do Evangelho de Mateus,
dão atenção à última semana de Jesus. Qual é a última semana de Jesus? É a semana do sofrimento. 2/5. 2/5. 40% do livro de Mateus dá atenção à última semana de Jesus, a semana do sofrimento. Ainda mais de 3/5, portanto 60% de Marcos, 1/3 de Lucas, 30%, e metade de João dão a mesma ênfase à última semana, a semana do sofrimento, em que ele se submete de forma humilde ao projeto que o Pai lhe deu para cumprir. E ele deve ser o nosso modelo. A ele nós devemos mirar na nossa forma de servir ao corpo de Cristo. Por esta razão, Jesus disse aos discípulos em Lucas 9:23: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. De que forma, irmãos? Nas pisadas dele, fazendo aquilo que ele fez, imitando o que ele fez, seguindo-o como exemplo. É isso que precisamos fazer. Então aqui está a primeira exigência de como você pode servir como Cristo, e como você deve pensar e agir como Cristo. Você precisa ser uma pessoa humilde, precisa encarnar em você o ato de humildade. Você não precisa ser prepotente, nem eu. Não precisa se achar tão bom que não deve, que não possa fazer coisas que parece que são coisas para gente muito baixa. Não. Jesus assumiu o lugar de um escravo para nos servir. Segunda exigência, se queremos servir como Jesus, é que nós precisamos nos sacrificar, ou seja, exige sacrifício. Jesus se sacrificou. E aí, queridos irmãos, no versículo 6 e 7, nós temos mais uma vez aí essa descrição. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui nós temos um ato sacrificial. Ele se doou, ele deu de si. Já exploramos bastante essa questão. Basta entendermos que Jesus não serviu apenas de palavras. A sua vida foi entregue em favor do pecador. E isso é a maior expressão de sacrifício. Ele se sacrificou. Como já dito, ele é Deus, ele não precisava morrer, sofrer por gente que não merece, mas ainda assim ele decidiu se sacrificar. Ele resolveu abrir mão para nos salvar. Seu ato sacrificial começou quando ele, sendo Deus, assumiu a natureza humana. Hebreus 2:9 diz que por um pouco foi feito menor que os anjos, porque ele se encarnou, Deus eterno assumiu a nossa condição. E foi feito um pouco menor que os anjos. Os anjos nessa condição um pouquinho acima dele, mas ele se submeteu. Ele nasceu e viveu como qualquer outra criança, porque ele se encarnou. Isso é sacrifício. Paulo o descreve como alguém que desceu até as regiões inferiores da terra. Efésios 4:9. Isso para falar da sua encarnação. Com essa disposição, o Senhor Jesus ficou reconhecido em figura humana, conforme Paulo atesta aqui em Filipenses 2, versículo 7, parte B. Reconhecido em figura humana, isso é sacrifício. O que isso significa? Significa que a palavra figura indica que Jesus não é uma simples aparência, como alguns já defenderam, mas que ele suportou tudo o que nós suportamos neste mundo. Isso é sacrifício. Exemplo da tentação, do sofrimento e outras coisas mais. Ele se submeteu a isso. Ele se sacrificou. Perceba também que a encarnação de Jesus o tornou homem permanentemente. Se nós pensarmos que Jesus vai voltar no seu corpo
que ele recebeu quando nasceu, a diferença é que ele é que esse corpo ele é um corpo glorificado. Isso nos chama a atenção para o fato de que ele continuará sendo o homem que ele foi aqui nessa terra, só com um corpo glorificado. Isso é sacrifício, né? Nesse ato, Jesus não fingiu que era um servo, nem fez o papel de um servo, como se fosse um ator. Ele se tornou verdadeiramente um servo. Isso é sacrifício. E somado ao ato de humildade. Tudo isso ele fez, mesmo sendo desprezado e o mais rejeitado entre os homens, conforme atesta Isaías no capítulo do seu livro, 53, verso 3. Esse exemplo de servo que Paulo desafia a igreja de Filipos a imitar, no lidar com o corpo de Cristo, no servir a igreja do Senhor. Queridos, tudo que Deus fez e faz pelo seu povo e nos desafia a fazer o mesmo, exige sacrifício. Amais exige sacrifício. Perdoar exige sacrifício. Servir exige sacrifício. Ninguém serve sem sacrifício. Você que é marido não serve sua esposa sem sacrifício. Você que é pai não serve aos seus filhos sem sacrifício. Você que, de alguma forma, presta algum serviço na igreja, seja ele de que natureza for, não faz isso sem sacrifício. Eu cheguei de viagem e cheguei aqui ao prédio da igreja na sexta-feira e vi que o estacionamento da igreja está bem limpinho, deixei cheio de mato. A lateral ali também estava cheio de mato. Cheguei, está tudo limpinho. Alguém da igreja fez isso. Exigiu dessa pessoa sacrifício. Ela abriu mão do seu descanso para estar aqui, para deixar esse lugar limpo para o nosso uso. Olha que bênção. E assim é a vida. De uma forma geral, nós precisamos entender que a vida é sacrifício. Então, se nós queremos servir como Jesus, precisamos também abrir mão e nos sacrificar. Investir para a manutenção da igreja, investir para a preservação desse prédio, cada vez mais bonito, exige sacrifício. Nos dispor para montar ministérios de evangelização, de missões e tantos outros ministérios, exige sacrifício. Vamos ter que dar do nosso tempo. Chegar no culto, no horário, abrir mão de alguma vantagem, exige sacrifício. Tudo exige sacrifício. E é assim que a gente vai servir a Cristo, nos sacrificando. Tudo na vida cristã exige sacrifício da nossa parte, sem exceção da nossa salvação, porque esta foi alcançada pelo sacrifício de Cristo Jesus, nosso Redentor. Somente Ele fez esse sacrifício. Então, meus irmãos, a segunda exigência para pensar e agir como Cristo, para servir como Cristo, é sacrifício. Primeiro, humildade. Segundo, sacrifício. Por último, exige escolha. Irmãos, precisamos decidir. Ou escolhemos uma coisa ou escolhemos outra. De Jesus é dito aí na parte B do versículo 7 de Filipenses 2, que ele tornou-se, ou melhor, vamos pegar todo o versículo 7, diz que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso aqui é uma atitude ativa. Ele agiu no ato de fazer isso. No final do versículo 7 diz que ele tornou-se semelhante, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. No versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou. Isso é escolha. E aí, no versículo 9 em diante, tem outras questões que a gente vai abordar aqui, que é, digamos, o prêmio de consolação, se podemos chamar. Pelo fato de ele ter se humilhado, ter se sacrificado e escolhido passar por isso. Então, servir como Jesus exige escolha. Todos os dias temos que escolher entre agradar a nós mesmos e agradar a Deus. Não há meio termo. Jesus não viveu sua vida em função do aqui e agora, como nós queremos viver. Não. Sua vida, irmãos, toda
foi pautada pela eternidade, por aquilo que ele recebeu lá e desceu para realizar. Quando os discípulos o desafiaram a comer, quando ali estava evangelizando a mulher samaritana, registrado em João capítulo 4, diz que Jesus respondeu aos discípulos: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Que comida é essa, pastor? Ele mesmo responde. No versículo 34 de João 4, Jesus diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Essa era a comida dele. Ele escolheu fazer isso. Na vida temos que escolher entre servir a Cristo, entre servir ao Deus triuno ou servir a nós mesmos. Como já citei, o autor da carta aos Hebreus disse que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à destra do trono de Deus. E essa é uma escolha que temos que fazer. Jesus escolheu, também temos que escolher, se queremos servir como ele serviu. Voltando ao texto, perceba que Paulo mostra que a escolha de Jesus valeu a pena. Como assim, pastor? Olha o versículo 9 em diante, do versículo 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, até aqueles que estão enterrados. Um dia vão ser trazidos à vida, como nós estudamos pela manhã, mesmo aqueles incrédulos vão se dobrar diante de Jesus e vão professá-lo como Senhor. Vão reconhecer que Ele é Senhor. Não serão salvos se morrerem ímpios, mas vão reconhecer que Ele é o Senhor. Essa é a promessa. E o texto termina dizendo que Ele fará isso para a glória de Deus. O Jesus que assumiu a nossa humanidade e sofreu a ponto de morrer por pessoas que não merecem, foi exaltado às alturas, ao lugar mais alto que alguém poderia alcançar. Um dia, aqueles que o humilharam prostrar-se-ão aos seus pés. Versículo 10 está aí para mostrar. E aí é importante dizer que os humildes hoje serão salvos, os arrogantes condenados no dia do juízo final. Porque todos um dia vão reconhecer. Então, esse é o prêmio que Jesus recebeu pela sua disposição em ser humilde, em se sacrificar e escolher fazer a coisa certa. Qual foi o propósito supremo da exaltação de Cristo? A resposta está no versículo 11, parte B, que diz que foi para a glória de Deus. Antes da sua partida, antes da sua morte, ele orou o seguinte: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Olha que Deus bendito. Olha que decisão, que escolha maravilhosa. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Escolher, irmãos, a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Queremos servir a Cristo? Queremos servir como Cristo? Precisamos ser humildes, precisamos nos sacrificar, precisamos escolher. Não é algo que a gente faz sem escolha. Selma diz que ainda está enfadada da viagem. E eu sinto isso. Eu não costumo dormir mais do que 10 minutos depois do almoço, mas hoje eu resolvi, depois do almoço em família, tá ali, todo mundo lá em casa, cada um estenderam o colchão e todo mundo dormiu lá, e eu deitei um pouquinho no sofá para acordar logo, mas o sono me pegou, e eu querendo abrir os olhos, e os olhos querendo
né, fechar, mas teve uma hora que eu tive que decidir abrir os olhos, levantar para tomar banho, me arrumar e me dirigir à igreja do Senhor reunida. É uma escolha. Todos os irmãos fizeram isso. Temos aqui um pai que pegou 2 crianças, colocou no colo e se dirigiu à igreja de Cristo. E assim foi com cada um de nós. Isso é escolha. Então, dessas 3 exigências para servir como Cristo, ou seja, exigência que é a humildade, sacrifício e escolha. O que é que nós podemos aprender? Queria trazer aí 3 lições. Primeiro, a igreja, que sou eu e você, é a única instituição na sociedade que pode mostrar ao mundo o que significa viver em prol um do outro. Só eu e você. O mundo não pode, irmãos, mostrar. Nós temos pessoas que se juntam em prol de um bem maior, como ajudar uma pessoa necessitada, mas viver de fato em prol um do outro, só a igreja de Cristo, verdadeiramente. O que o mundo faz é carregado de egoísmo, de intenções que não glorificam a Deus. Mas eu e você, como igreja, podemos, irmãos, viver de fato em prol um do outro. E isso não se torna realidade porque é algo inerente a nós, como igreja. Não é algo que faz parte da nossa natureza, mas porque Cristo Jesus tornou eu e você, como igreja, apta para esta tão nobre tarefa. Jesus nos conquistou para que nós vivamos em prol um do outro. Também não é algo automático, temos que lembrar disso. Precisamos, irmão, agir. Por isso que há tantos imperativos na palavra de Deus. E aqui nós temos um. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é imperativo, isso é um desafio. Porque não é algo automático. Não é. Pedro também, seguindo a mesma linha, ele diz o seguinte: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Não é a primeira coisa que Jesus fez? Se humilhou. E nós somos chamados também a esse ato. Submeter-se ao senhorio de Cristo é indispensável na realização da tarefa. Porque não é algo automático. É algo que precisamos nos esforçar. Anteriormente, Paulo havia instruído os filipenses a fazer tudo com humildade. No versículo 3 do capítulo 2. Façam com humildade. Então, não é algo automático. Segunda lição, a igreja, que sou eu e você, não precisa empreender um tipo de fé baseada em uma graça barata. Tem muita gente vivendo o que alguém já descreveu como graça barata. Não há vida, não há sentido. Não é carregada daquilo que Deus espera da igreja. O viver cristão necessariamente exige um alto preço, não para ser salvo. É bom que se diga isso. Não para ser salvo. O preço já foi pago na cruz por Jesus. Mas existe um preço chamado discipulado. E o discipulado, ele é diário. Eu estou discipulando o Diego por um tempo, mas o discipulado de Diego é um discipulado que persistirá por toda a eternidade. E eu e você continuamos no processo de discipulado. Este é o preço do discipulado. Nascemos com couro fino e é necessário que ele engrosse. E são as circunstâncias da vida que vão nos ajudar a ter a pele grossa, o couro grosso, para a glória de Deus. E essa realidade é tão somente por meio das perdas, muitas vezes. Deus tira de nós coisas às quais nós nos apegamos para o nosso bem. Humanamente falando, nem sempre essa exigência é fácil, irmão. Às vezes dói, às vezes é pesado demais, mas não podemos perder de vista que Jesus tornou-se como o nosso exemplo. Ele é o modelo, é nele que nós temos que colocar os nossos olhos. Se não podemos ser o sacrifício que ele foi para redimir o pecador, podemos nos revestir do Espírito com o qual
Ele se ofereceu pelos seus. Ah, isso nós podemos fazer. Nós podemos assumir a mesma postura. Podemos revestir desse mesmo espírito, dessa mesma disposição, desse mesmo compromisso. Então, essa é a primeira lição. Não podemos viver uma graça barata. Estamos, irmãos, no início de um ano. Temos muito o que fazer. Temos muito o que ser em Cristo, como igreja, como corpo de Cristo. E nós precisamos entender o nosso chamado. Mais do que vir à igreja, precisamos nos doar em prol da causa de Cristo. Por último, a igreja não precisa temer a perda das benesses deste mundo. Esse mundo pode nos oferecer coisas que são boas aos nossos olhos? Pode. A gente pode conquistar. Mas, irmãos, é bom que se diga que não precisamos temer alguma dessas perdas. Ah, mas eu vou perder tal coisa. Não se preocupe com isso, não. Jesus ouviu uma pergunta dos discípulos. Olha, o que vai ser de nós? Que deixamos tudo para te seguir. Jesus disse, olha, nada. Vocês vão ganhar tanto neste mundo e no porvir a vida eterna. Então vocês não perdem nada andando comigo. E é assim que a gente deve pensar. Andar com Cristo, servir a Cristo, nos envolver com a obra dele, não envolve perda. De fato, que vale a pena. Então não se preocupe com as perdas deste mundo. Elas são efêmeras, são passageiras. Elas não têm valor se comparado com as coisas eternas. Porque algo melhor nos aguarda quando Cristo nos reunir com Ele em glória. Então, qual é o desafio final? É que eu e você sigamos nas pisadas de Jesus. Esse é o nosso chamado. Pastor, vale a pena? Vale. Não vale a pena é a gente viver baseado nas ofertas deste mundo, abraçados com elas. Aí não vale a pena. Mas servir como Cristo, vale a pena. Servir seguindo as pisadas de Cristo, vale a pena. Então vamos fazer de 2026 um ano melhor. Vamos, irmãos, chegar em casa, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, vamos agradecer pela igreja reunida, vamos agradecer pela palavra do Senhor, pelo desafio da palavra do Senhor. Vamos chegar em casa e falar para os nossos que foi uma bênção o tempo que tivemos aqui e vamos tomar uma decisão, uma resolução de que 2026 será um ano de mais envolvimento com o reino celestial, com as coisas divinas. Sim, vamos viver, vamos trabalhar, vamos conquistar, vamos programar coisas para o amanhã, mas vamos lembrar que as coisas celestiais são bem melhor e nós temos que nos envolver nelas. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude como igreja do Senhor e que 2026 seja um ano melhor. Deus abençoe os meus queridos irmãos.